é bem sutil, mas dá pra ver que o Dio tem uma pequena aparição na abertura de Stardust Crusaders. Existe um motivo pelo qual você nunca deve pular uma abertura de JoJo. É porque as músicas são muito boas? É porque os visuais são incríveis? Também, mas principalmente para notar os detalhes absurdos que as openings dessa obra têm para te oferecer. Mesmo se você pulou todas as aberturas e portanto não descobriu isso sozinho enquanto você assistia, se você faz parte de alguma comunidade de JoJo, você já deve saber das mudanças mais óbvias que as aberturas têm nos arcos finais, geralmente fazendo alguma brincadeira com o novo poder que o vilão adquiriu. Na parte 3, como você sabe, o Dio tem o poder de parar o tempo, então ele interfere na abertura fazendo a música parar e dá uma desfilada bem boiola enquanto o Jotaro tá paralisado. E depois, ao invés de dar porrada na tela como o Jotaro faz o anime inteiro, ele começa a trocar porrada com o Dio. Sério, quando eu assisti a parte 3 pela primeira vez e eu vi isso aqui, eu atingi o Nirvana. É tão da hora ver essa interferência sem saber que ela acontece, até porque isso é uma coisa que eu nunca tinha visto, um anime em que os detalhes da abertura mudam pra condizer com as circunstâncias daquele arco específico. Na parte 4, como você sabe, quando o Kira é atingido pela flecha pela segunda vez, ele consegue o Bites the Dust. Com esse novo poder, ele consegue inserir uma vítima em um loop temporal, ou seja, basicamente voltar no tempo várias vezes. E pra representar isso, nos episódios específicos em que o Hayato fica preso no loop temporal, a abertura começa a tocar ao contrário. Não só a cronologia da abertura é invertida, mas algumas das cores e alguns trechos da música também. Véi, é muito legal como você vai olhar pra isso aqui e não achar muito da hora. Na parte 5, o Diávolo não ganha um novo poder, mas a interferência que ele faz na abertura é uma das melhores. Ele interrompe a música pra fazer um discurso sobre como ninguém consegue escapar do destino que lhes foi oferecido, sobre cantar uma música de tristeza em um mundo no qual o tempo desapareceu. É um discurso muito profundo que eu gosto muito porque é perfeito para criar uma conexão mais explícita entre o poder do Diávolo e toda a mensagem que essa obra traz sobre o conceito de destino propriamente dito. Esse é muito bom porque é muito diferente dos outros dois, que eram só brincadeiras com os poderes dos vilões, mas esse aqui tem umas camadas a mais e discute bem a filosofia não só da parte 5 como da obra como um todo, além de estar amplamente conectado com o poder do Diávolo de apagar o tempo e prever o futuro. Tudo mais. E eu estou extremamente ansioso pra ver que tipo de interferência o Made in Heaven vai fazer na abertura da parte 6. O poder do Put tem o potencial pra ser a mais foda de todas, tomara que pelo menos isso a Netflix não estrague. No entanto, é claro, você já sabia disso tudo. A única forma de você não notar essas interferências é se você pular as aberturas. Só que tem muitos detalhes muito específicos além desses, que você só consegue notar se você estiver procurando mesmo. Alguns são só detalhes visuais bem bacanos e outros carregam alguns simbolismos que ajudam a enraizar a mensagem da história. Por exemplo, o Dio na abertura não aparece só nos últimos episódios, ele aparece em todos os episódios, ele pisca na tela por tipo um frame antes de desaparecer de novo, e é bem apropriado que nós só conseguimos enxergar ele na abertura depois, quando o Jotaro também aprende a parar o tempo, já que, tanto simbolicamente quanto literalmente, apenas nesses episódios nós somos capazes de entrar no mundo de Dio. Antes disso, toda vez que o Dio parava o tempo, a gente só conseguia ver ele teleportando pra lá e pra cá, piscando pra lá e pra cá, piscando que nem ele faz na abertura. É um detalhe bem legal. Mas quando se trata de detalhes menores, a abertura da parte 4 é indiscutivelmente a rainha de tudo. Em uma das primeiras cenas da abertura é essa de ele apertando o gatilho na mão, como ele normalmente faz para explodir as coisas. No fundo, nós podemos ver todo o elenco virado de costas, enquanto eles ainda não sabiam quem ele era e onde ele estava. Porém, depois que eles descobrem tudo sobre quem é Yoshikage Kira, todo o elenco, ao invés de estar virado de costas, está virado para ele, apontando para ele. E outro detalhe muito sutil que você só percebe se tiver um olho biônico. Na parte em que o Hayato aparece na abertura, quando tem um monte de Shinobu e um monte de Kiras, nós podemos ver ele encolhidinho, tristinho e acuado, porque né, o pai dele é um psicopata assassino em série. Mas depois, conforme a investigação dele avança e ele se torna cada vez mais determinado a derrotar o Kira, ele aparece de novo na abertura, no mesmo lugar, na mesma pose. Só que agora, ao invés de parecer triste e preocupado, ele parece puto e determinado. É um detalhe muito pequeno, muito sutil, mas quando você percebe, véi, é tão legal. É uma forma muito inusitada e única de representar o desenvolvimento do Hayato, que é uma das melhores coisas da parte 4. Agora falando um pouco da parte 6. A abertura dela também tem vários detalhes muito fáceis de deixar passar. Primeiro, nós temos de maneira bem sorrateira ali os stick fingers do Bruno como um spray na parede. Uma sutil e bela homenagem ao melhor personagem da parte 5, e um dos melhores de Jojo no geral. Também tem um desenho do Wig na parede, um detalhe um pouco mais fácil de notar, e bem ao lado do Wig nós temos uma referência ao Josuke, já que podemos ver a palavra Crazy pichada na parede e logo depois um desenho de um diamante,
formando Crazy Diamond, o stand dele. Logo depois disso aparece a icônica placa que o Dio usou na batalha com o Jotaro, em uma tentativa de gentilmente decapitar o coitado. A parte 3 também tem um detalhe bem semelhante a isso, quando na abertura aparecem 5 estrelas viajando pelo mundo, obviamente representando os 5 Crusaders, e bem no final ali aparece uma 6ª estrela, demonstrando a entrada tardia do Wig na história. Além disso, naquela cena icônica em que eles sobem as escadas, nós vemos as silhuetas de todos os 9 deuses que os Crusaders enfrentaram no Arco do Egito, na ordem exata em que eles aparecem na história. E outra coisa que eu tenho certeza que você não sabia, os Crusaders que morrem estão todos em um lado da escada e os que vivem estão no outro lado. Eu não sei se isso tem algum significado ou se foi só uma coincidência, mas enfim, tá aí na tela, você tá vendo. Enfim, eu poderia ir de abertura em abertura falando sobre todos esses detalhes mais específicos, mas o vídeo ia ficar com 40 minutos se eu fizesse isso. Então eu decidi reunir esses porque alguns eu consegui notar sozinho e também são os mais legais. Eu amo esses detalhes das aberturas porque, claro, alguns deles são só pra você apontar pra tela e falar, nossa, que legal, mas a maioria deles não é gratuita. Eles cumprem um propósito narrativo e ajudam a contar essa história, já que estão sempre atrelados a alguma discussão filosófica do anime ou servem pra dar pistas sobre os poderes dos personagens. Mas é isso, é por isso que você nunca deve pular uma abertura de Jojo. E muito obrigado se você assistiu até aqui.